Cafarnaum Tupiniquim, Kelly. O café era mais forte que o usual naquela manhã. Eu estava sentada à mesa da sala, onde a luz do sol, filtrada pelas persianas, desenhava linhas irregulares no chão da cerâmica. Tinha um caderno aberto diante de mim, rabiscando freneticamente um esquema que só fazia sentido na minha cabeça. Cada traço parecia uma pequena estrada para sabe lá Deus onde. Naqueles dias, eu tentava encontrar um sentido em um mundo caótico. Ora, mas não é isso que nos torna humanos? Este desejo, necessidade de ordenar as coisas? Eu era uma mulher alta, magra, com cabelos loiros, agalegados, como dizia minha mãe, pelo de milho, brincava minha avó, que sempre parecia em desordem. Simplesmente não dava atenção a essas futilidades. Uma mulher que não cuida dos próprios cabelos é alguém que já desistiu da vida. Provavelmente é o que tia Irene deve estar resmungando na sepultura. Sempre usei óculos de armação simples que escondiam meus olhos profundamente inquisitivos, mas marcados por olheiras, reflexo das noites que passava perdida em meus pensamentos ou mergulhada em minhas intermináveis leituras. Meu objetivo era claro. Embora relutasse em admitir, encontrar algo que desse sentido à minha existência, algo que justificasse a sensação constante de deslocamento, de não pertencimento, de viver à margem da normalidade. Eu não queria apenas entender o mundo, queria decifrá-lo, quebrar o código, se é que existe algo assim, e, quem sabe, reescrevê-lo de uma forma que eu me encaixasse em algo. Para mim, a vida era uma equação complexa, cheia de variáveis ocultas, que por algum motivo desconhecido faltei à aula, ou perdi a explicação do professor, se é que existe esse tal de professor. Esse objetivo não vinha sem custo. Carregava comigo uma luta interna constante, um conflito que oscilava entre momentos de euforia criativa e períodos de apatia profunda. Meu temperamento, forte, e variações de humor eram inimigos que eu conhecia muito bem, mas que raramente admitiria para os outros, embora tenha a impressão que todos soubessem. Por fora, eu era intensa, inteligente, mas por dentro eu enfrentava batalhas silenciosas, questionando constantemente minha sanidade e minha capacidade de controlar o turbilhão de pensamentos que se degladiavam em minha mente. No entanto, não era o tipo de pessoa que evitava desafios externos. Minha relação com o mundo era marcada por confrontos, com colegas de trabalho que considerava bem limitados, para dizer o mínimo. Com Aracira, a cidadezinha litorânea que julgava decadente, apesar de todos os ditos avanços tecnológicos trazidos pelos gringos, e com as próprias limitações impostas pela minha vida cotidiana. Sabia que o ambiente à minha volta era uma prisão confortável, uma gaiola dourada para desfrutar da solitude, mas ainda assim uma prisão. Sim, sou imperfeito e problemático, eu sei disso. Mas quem não é nesses dias loucos? Especialmente depois de tudo o que aconteceu aqui, é um milagre eu ainda ter mantido um pouco do que restou da minha sanidade. Mas, para ser justa, nem tudo é culpa da redoma. Sempre tive dificuldades de conectar-me emocionalmente com as pessoas. Não que não tenha tentado. Deus é minha testemunha do quanto tentei. Mas as pessoas, bem, são as pessoas, né? Lidar com gente é cada dia mais difícil. O ser humano é complicado. As poucas relações que construí na vida foram frágeis, marcadas pela minha incapacidade de lidar com a dinâmica social e a minha propensão a isolar-me. Meu sarcasmo ácido e minha impaciência com a mediocridade afastavam a maioria, mas quem me conhecia de verdade sabia que, por trás daquela fachada de superioridade intelectual, havia uma alma inquieta e vulnerável, desesperada por algo que lhe desse propósito. Não tinha me dado conta, naquela época, que no fundo todas as pessoas sentem o mesmo.
uma eterna busca em preencher algo que está faltando. Naquela manhã, enquanto rabiscava no meu caderno, relembrei uma conversa recente com uma antiga professora, uma das únicas pessoas que realmente respeitara. A mulher, agora aposentada, me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. O que você procura, Kelly, não está nos livros. Está lá fora, no mundo real. Mas você precisa decidir. Você quer entender o mundo pelos olhos dos outros ou quer ter as suas próprias experiências enquanto vive nele? Nunca respondi. A pergunta ecoava em minha mente como um enigma. Para ser bem sincera, eu queria as duas coisas. Queria entender o mundo e queria viver nele. Mas como? Ao longo da manhã, voltei minha atenção para o mapa que havia recebido no e-mail do colega. As coordenadas pareciam um convite para algo maior, algo que não podia ignorar. Mas esse chamado me colocava diante de meu primeiro conflito externo real em anos. Para segui-lo, precisaria sair da minha zona de conforto. Eu chamava minha solidão de solitude e havia me acostumado com ela. Precisaria abandonar aquele meu mundo comum que, embora insatisfatório, era conhecido, previsível. Hesitei. Havia algo naquele mapa que me atraía, mas também me assustava. Sabia que aceitar aquele chamado significava abrir mão da minha rotina, enfrentar o desconhecido e possivelmente encontrar meus próprios limites. Descobri que não era uma gênia indomável, mas apenas uma garota problemática, em meio a uma sociedade igualmente problemática. Essa hesitação não era apenas medo do desconhecido, era medo de falhar, medo de que, no fim das contas, eu não fosse capaz de lidar com o que eu encontraria. Naquele momento, não sabia que estava à beira de uma transformação. Não era o tipo de heroína tradicional, nem queria ser. Não havia glória em meus desejos, apenas a necessidade de encontrar um sentido que me tirasse daquela existência fragmentada. Antes de sair para o trabalho, olhei para o quadro de cortiça onde havia fixado o mapa. O alfinete vermelho brilhava sobre a luz do sol. Senti uma pontada de excitação e de medo. A minha história, minha verdadeira história, estava prestes a começar. Não sabia, mas aquele mapa era mais do que um convite para uma aventura. Era o catalisador da minha transformação. A mulher que voltaria daquela jornada seria irreconhecível para Kelly Antunes que vivia naquela manhã, cercada por livros e uma sensação inquietante de que lhe faltava algo. Com o último gole de café requentado, exatos 35 segundos no micro-ondas, 30 ele ficava frio, 40 se tornava quente demais, tenho dentes sensíveis, peguei a mochila, lancei um olhar ao mapa e saí pela porta, rumo a uma vida que, em breve, seria completamente destruída.